Senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindas a mais uma entrevista do nosso canal Ideias para o Progresso. E o tema de hoje é o papel dos municípios na gestão ambiental local e a implementação de políticas públicas. Wilson Gomes. Muito bem, nós temos hoje a satisfação de receber o nosso amigo Washington, um jovem extremamente capacitado, para falar um pouquinho para nós dessa temática tão importante. O Washington já foi secretário municipal do meio ambiente do nosso município de Cabeceira Grande. Portanto, seja bem-vindo, meu amigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e também parabenizá-los pela iniciativa. Criar um canal de ideias para o progresso, onde pessoas pertencentes aos diversos segmentos da sociedade têm a oportunidade de debater sobre temáticas que são de extrema relevância para a nossa sociedade. Bom, discutir sobre a temática ambiental é de fundamental importância, principalmente quando essa questão está relacionada ao papel que os municípios devem assumir no cumprimento da Política Nacional de Meio Ambiente. A questão ambiental, ela é de competência comum de todos os entes federados, ou seja, União, os estados e os municípios devem legislar sobre essa questão dentro da sua área de jurisdição, conforme está previsto lá no artigo 23 da Constituição. O artigo 23 ele vem justamente elencar todas as competências que são comuns a todos os entes federados, dentre elas a questão ambiental, que está prevista lá no inciso 6º e 7º e traz a seguinte redação: proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora. Além do artigo 23, o artigo 225 também traz uma previsão bem específica em relação à temática ambiental, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, olha só, por mais que a Constituição abra a possibilidade de que todos os entes federados possam tratar dessa questão, as atividades de competência local, elas são de responsabilidade exclusiva do município, dos municípios no caso, Ou seja, então a coletividade e o poder público possuem o dever constitucional de juntos zelarem por um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Washington, em uma escala de prioridade, qual a principal medida que deve ser tomada para que o município possa defender a gestão ambiental local de maneira satisfatória? Pergunta bem interessante. Então, Bruno, para responder essa pergunta eu preciso fazer uma outra pergunta. O que a gente deve pensar primeiramente é: qual a estrutura instalada que o município possui hoje para assumir as competências cabíveis à sua jurisdição? Então, o primeiro passo seria estruturar o órgão ambiental municipal, que é justamente o responsável por essa gestão, que no caso seria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. É justamente essa estruturação que irá determinar os limites de atuação do município. Portanto, estruturar o órgão que já existe é elemento básico para a implementação de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. No entanto, nós precisamos considerar que todo esse processo ele implica riscos e também oportunidades. Muito bem, eu acho. Mas, diante desse processo, quais seriam os riscos, mas também as oportunidades existentes? Então, as políticas públicas ambientais, elas são bem específicas. E essa especificidade, ela pode trazer alguns agravantes. Então, para não deixar falsas interpretações, quando eu falo sobre essa questão, eu estou dizendo de uma maneira generalista. Não estou dizendo que tais problemas
vão acontecer aqui no município se a gente adotar essa política de gestão, mas são situações que podem ocorrer. Por que eu digo isso? Porque os interesses locais, normalmente, eles tendem a apontar para a questão do desenvolvimento econômico. E com isso, muitas vezes, eles acabam repudiando o cumprimento da legislação ambiental. Então, existem diversos riscos, mas para não ficar uma questão muito longa, um debate muito pesado, e até mesmo para abrir espaços para novos debates a respeito dessa temática, eu resolvi priorizar 2. Primeiro deles, captura do poder local por grupos que se beneficiam de práticas predatórias. Então, até mesmo para ficar claro o entendimento, vamos partir para um exemplo prático. Vamos supor que você tem uma propriedade e que você queira explorar determinado recurso naquela propriedade. Esse processo de exploração ele é bastante burocrático e você vai precisar de uma série de autorizações. Então, o que pode acontecer? Muitas vezes, o órgão responsável, ele pode facilitar que você tenha acesso à documentação necessária para fazer aquela exploração de maneira predatória. Outra questão, prejuízo da qualidade dos serviços prestados. Novamente, eu vou usar um outro exemplo prático. Por exemplo, desde que não ultrapasse os limites do município, determinados empreendimentos podem ser licenciados pelo município. Como no momento o município não possui uma estrutura adequada para isso, um órgão preparado, composto por uma equipe multidisciplinar para atender essa demanda, quem assume essa responsabilidade é o Estado. Então, quando eu falo sobre a qualidade do serviço, é justamente isso, o município assumir essa responsabilidade e não ter condições de prestar um serviço de qualidade. Agora os benefícios, Vamos falar da parte boa. O primeiro deles, a autonomia do próprio órgão que já existe. Ele tem condições de executar a gestão ambiental. Por exemplo, a captação de recursos através de projetos seria uma ideia interessante. Mas como captar recursos por meio de projetos sem o município dispor de uma equipe técnica qualificada para submissão e execução de projetos? Fica um pouco complicado, Então, a estruturação do órgão, compor o órgão com uma equipe multidisciplinar e dar autonomia para esse órgão é elemento-chave para que essas políticas públicas realmente possam ser implementadas e que elas possam surtir um efeito positivo na sociedade. Outro elemento importante seria, por exemplo, criar uma Agenda 21 local. O que seria mais ou menos de forma resumida essa Agenda 21 local? Bom, de uma maneira assim, bem sucinta, a Agenda 21 local ela é um instrumento de planejamento de políticas públicas que vão envolver tanto a sociedade civil quanto o poder público, em um processo amplo e participativo de sondagem dos principais problemas relacionados à questão ambiental. Só que o objetivo dessa agenda não é apenas levantar os principais problemas, mas é um espaço onde o poder público e a coletividade vão poder discutir sobre as principais soluções que podem ser adotadas para resolver essas questões, soluções concretas e que normalmente tendem a serem direcionadas para uma questão sustentável. Outra alternativa interessante seria, por exemplo, melhorar a qualidade de vida da população através da revitalização dos espaços públicos. Com essa questão, na verdade, duas ações poderiam ser executadas, tanto a questão da revitalização dos espaços públicos, como também melhorar as questões do planejamento urbano. Nossa, muito bem colocado aí pelo nosso companheiro Washington, traz aí ações, Bruno Lopes, importantes
e que podem ser implementadas sim no nosso município. Apesar de ser um município, né, Washington, de pequeno porte 1, mas a gente percebe, Bruno, que são atividades e ações que estão próximas da gente. Que se haver um órgão estruturado, né, irá conseguir sim fazer com que essas ações se tornem realidade em nosso município. Com planejamento, né, assim, uma projeção com pessoas capacitadas, né, assim como você, Washington, é possível, né, fazer acontecer essas políticas públicas, né, até mesmo em pequenos municípios, né. É muito importante aquilo que você disse para nós hoje, né, de total relevância pública, e engrandece, né, o nosso debate, engrandece o nosso canal, né, Luizinho? E a gente espera contar sim, sempre com pessoas como você, né, qualificadas e capacitadas para ajudar-nos, né, a justamente ajudar também o município. Muito bem. Então, antes da gente encerrar a nossa entrevista de hoje, como o Washington também é um grande músico, Bruno Lopes, eu vou acompanhá-lo aqui numa canção, né, que chama Meu País, de Zezé de Camargo e Luciano. Então, nós vamos encerrar nossa entrevista de hoje com esta canção. Desde já, Washington, agradecemos, né, imensamente pela sua disponibilidade de vir dialogar sobre essa temática extremamente importante, né, que deve estar sim presente na agenda política dos nossos governantes do município de Cabeceira Grande. Eu agradeço pela oportunidade e, para finalizar, seria de suma importância que as pessoas, não somente as pessoas, que principalmente que os nossos governantes, que eles pudessem entender que é possível sim conciliar as ações de preservação ambiental com os demais interesses da sociedade, especificamente o desenvolvimento econômico, até mesmo porque executar a gestão ambiental local por meio da implementação de políticas públicas é mais do que um desafio político, mas vai envolver também uma questão estrutural, técnica e financeira. Então vamos encerrar com esta bela canção para vocês. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege, molha o nosso chão. Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente, do corte do machado, a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, que há, meu país? Que há? Se nessa terra tudo que se planta dá, que há, meu país? Que há? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito um mal que não tem cura, estão levando à loucura
o país que a gente ama. Feito um mal que não tem cura, estão levando à loucura o país que a gente ama. Muito bem, assim nós encerramos o nosso vídeo de hoje, a nossa entrevista. Pessoal, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e compartilha. E até o próximo.